Hey, olá. Eu jogo card game desde os meus 6, 7 anos, mais ou menos, focando quase que inteiramente em Yu-Gi-Oh! E como toda boa criança, eu gostava de jogar com outras pessoas e de preferência da minha idade. Eu não importava em explicar as mesmas regras várias e várias vezes para esses meus amigos, dentro até mesmo da mesma partida, e achava divertido ficar criando estratégias inviáveis com as cartas que eu tinha. Conforme eu fui crescendo, eu fui vendo o jogo evoluir de pouquinho em pouquinho e mais pessoas se interessando pelo mesmo, mesmo que seja para usar uma carta bonita que acabou de ganhar batendo card. Eu percebi que estava surgindo no mundo da pirataria, no qual para mim de 10 anos eram cartas originais e não existiam cartas piratas, regras novas e que eu nunca tinha ouvido falar delas antes. E, para ser bem sincero, nada como improvisar a partir daí, até porque eu não ia pesquisar regra na internet. Chegando aos meus 11 anos, eu tenho uma história até que bem engraçada. Um cara da minha sala tinha uma coleção de cartas originais misturadas com cartas piratas. E eu fiquei surpreso ao descobrir que existiam cartas originais. Todavia, as piratas que ele tinha não tinham nenhum efeito, sendo que a maioria, na verdade, tinha sim um efeito. E eu fiquei umas 2 aulas mais ou menos falando com ele e tentando lembrar de todos os efeitos que todas as cartas piratas que ele tinha. E confesso que algumas eu só inventei a lorota e algumas eu realmente sabia. E ele tentou me convencer a vender apenas as piratas, mais uma vez por sinal. Eu voltei a olhar o estado de Yu-Gi-Oh! Quando saiu o Duel Link. Eu devia ter por volta de uns 14 anos, mais ou menos. E bem, como um jogador antigo, eu estava feliz por ter tanta novidade no jogo e o Duel Link ter aquecido de novo o jogo. Mas se eu cheguei a jogar o Duel Link, óbvio que não. Tá. Talvez uma semana. E eu fui juntando dinheiro e fui comprando os decks perguntados que estavam saindo na época. Tanto que eu fiz amizade com um lojista que reservava boosters vindos de fora do país. E geralmente os americanos, eu não ia comprar o japonês. Primeiro porque eles eram mais caros. Segundo porque eu não sabia além de japonês. Hoje eu tenho 5 decks pré-montados, precisando de uma limpeza. Eu tenho várias cartas extras. de- São cartas complementares de outros decks que eu não tenho. E eu preciso de alguma atualização em uns dois deles por conta das novidades que vieram. O Leonardo de hoje ficaria triste ao saber que boa parte das suas reservas foram para qualquer coisa além de carta. Eu precisava falar dessa pequena história, dessa pequena introdução na minha vida, para dizer que não é de ontem que eu comecei a jogar esse estilo de jogo. E não significa que eu sou um enorme jogador ou um perito, mas eu me divirto muito e eu jogo isso há muito tempo. Então, eu acho que ao menos a minha opinião deveria ser ouvida. Como você deve ter visto no título e deve estar se perguntando quais são as formas de matar um card game e até deve ter tido algumas ideias nesse meio tempo, vamos aos poucos. Primeiro eu quero introduzir o cenário atual do jogo de carta e seus problemas e como cada empresa tem matado aos poucos seus jogos. Então, assim, os cards games digitais, além de serem bem legais e em suma maioria são de graça, eles estão sendo iluminados pelos holofotes da comunidade. Afinal, rodam em celular, ajudam o jogador com toda a chatice manual e, como eu disse antes, são de graça. Inclusive, ensinam muito melhor do que os manuais e ainda por cima são muito bons para serem usados como uma demonstração de como seus games estão no momento, com as regras, as cartas, as novidades. Afinal, tá todo mundo olhando. O grande problema é que eles são bons em matar estratégias e gerar adversidade como nunca visto antes. Seja como em Hearthstone, por exemplo, onde matar estratégia significa ganhar. Cartas como Ragnos, Shadowrock, eu acho que assim se pronuncia, ou Lothar, em que um grande geral são absurdamente anti-jogo. Ou em Magic, onde seu game digital, o Magic Arena, tem um dos decks mais insuportáveis que existe e que eu já vi. Aí você deve se perguntando, o deck de ficar jogando D20? Não. O deck de ficar criando pássaro e ficha de pássaro? Não, muito pior. O deck de cura que fica dando mais um, até as cartas dele alcançarem mais 20. O inimigo não faz nada, além de se curar sem parar, e sem se preocupar em defender. O deck é composto por Orador Exaltado, carta de Clérigo, da classe Clérigo, e Guardião Espiritual. O resto geralmente varia, mas a desgraça é a mesma. Mas de qualquer maneira, e ainda digo mais, de maneira surpreendente,
é difícil achar mecânicas anti-jogo em geral. Em geral, elas são apenas chatas para o jogador, tanto quanto o novo quanto o old school. Mas nesses casos, os jogadores têm sorte de não precisar aprender exceções, funcionalidades, onde invocar, quando invocar e por quê. Como por exemplo em Yu-Gi-Oh!, onde há inovações o tempo todo e há coisas como invocação pêndulo ou a própria invocação Link, no qual ambos são jeitos mais extravagantes para invocar monstros específicos. Bem, sim, essas mecânicas existem, cartas que acabam tirando a diversão do game em geral, mas elas são bem mais raras do que seriam em outros jogos. Cartas como, por exemplo, Caçador do Chifre do Dragão, Kuzonoha e Doriado deixam bem mais chato. Até porque essas cartas são win condition de vários decks e você só vai conseguir usar isso bem no fim do jogo. Então, levando em consideração, elas são mais chatas do que anti-jogo. Além disso, essas mecânicas ainda não tiveram foco total pela Konami. Não houveram coleções ou expansões que focavam nisso. Então, só lá pra frente veremos algo pesado de verdade, até mesmo no digital. E pelos spoilers que fizeram recente, na verdade, eles estão focando em trazer novas tribos, entre muitas aspas, tribos, para aumentar a variedade que um deck pode ter de tribos e de funcionalidades. Eu achei isso bem legal, na verdade. Portanto, eu acredito seriamente que o que acaba com qualquer jogo é acabar com a competitividade dentro dele. Independente do gênero e se ele é solo ou multiplayer. Quando você traz mecânicas que quebram totalmente o fluxo normal, fazendo o jogo se tornar interessante apenas por um lado, aquele que está vencendo. Pensando em mecânicas assim, eu posso citar tranquilamente o deck da Ashe do Legend of Runeterra. Se você não conhece, vou fazer um resumo bem rápido. Você congela o inimigo com a Ashe em campo e com algumas cartas para acompanhar isso, como um Sion, um Yasuo, um Zed. O dono do deck joga o jogo praticamente sozinho, levando em conta o custo de mana das cartas e das habilidades. Mas no fim das contas, não é para isso que os counters, como desses decks, existem? Sim e não. Counters foram feitos para quebrar em parte o jogo do adversário e não deixar ele sem opção. O que, sendo bem sincero, é bem diferente. Cartas como o homicídio, o pacifismo e até mesmo negativação de ataque não só ajudam a ganhar tempo, como podem parar um ataque bem planejado, mas isso não significa que deixe o jogo sem competitividade. Sendo assim, vamos começar o tutorial de como matar um card game em 4 passos. Começando por Hearthstone, que já está fora da mídia há um tempo, perdendo cada vez mais jogadores, trazendo cada vez mais a ideia de que ele é pay to win, acho que é um bom exemplo a gente começar o jogo morto da lista, por assim dizer. Indo dentro da ideia de que o jogo é pay to win, vamos analisar algumas cartas que, além de raras, são consideravelmente quebradas. Começando por uma não tão famosa, mas que tem um potencial enorme para quebrar os jogos. Ainda mais dentro do cenário de Hearthstone, que é a Luna's Pocket Galaxy, no qual transforma todos os minions do seu deck até o fim do jogo em 1 de custo. Ela custa 7 mana atualmente, mas a Blizzard de um certo momento mudou para que ela custasse apenas 5. Eu nem preciso falar o quão forte é isso em um deck que usa magnético como a parte-chave. Afinal, você na rodada 8, após jogar a carta, pode fazer 4 fusões de uma vez só, virando o game para você em apenas um único round. Ou seja, tirando a competitividade por ter poucas formas de counterar tanto a carta quanto a estratégia em si. Decks de rotação rápida que acabam o jogo na rodada 5 acabam conseguindo passar por isso tranquilamente. A próxima carta, que ainda causa pesadelo para muitos, é Caverna nas Profundezas, que tem um efeito bem diferente das demais, que é a ideia de colocar uma missão. Invocar 4 criaturas com o mesmo nome. Simples. Imagina que loucura se existisse uma mecânica chamada copiar, e cartas como Germinação, Carniceiro do Viveiro e Pragorgia, que por sinal combam entre si. Mas Leonardo, o intuito é usar essa mecânica. Sim, eu sei. O problema é o que vem quando você completa a missão de uma maneira tão fácil e no qual custa 1 mana. A recompensa é uma carta chamada Núcleo de Cristal, que faz com que todos os lacaios fiquem 5/5 até o fim do jogo. Inclusive, as cópias que podem ser bem baratas e fáceis de colocar em campo ficam também. Eu não preciso falar mais que isso, você já deve ter entendido aonde eu quero chegar. Encerrando a falação das cartas, a última que eu quero citar é Baku, a Devoradora de Lua. Se você só tiver carta ímpar no seu deck, o seu poder de herói é bufado. E ela só precisa estar no deck, nem sequer é preciso jogar ela em campo. Se você pensar que comprar 2 cartas ou dar 2 de dano com os heróis é viável, bem, agora isso é possível e ajuda e muito em vários decks. Eu realmente queria que problema de balanceamento fosse o único sintoma que Hearthstone está doente. Na verdade, ele está doente faz alguns anos já.
colocar paywalls para as pessoas poderem aproveitar as expansões 100%, não trazer consigo nenhuma mudança em quesito como os heróis funcionam ou novos cosméticos, são coisas que estão ali estampadas como um grande sintoma tanto para o jogador novato quanto para o mais antigo. E toda a decepção ao redor do competitivo do game e a morte lenta dos criadores de conteúdo é bem fácil de citar e está bem aparente. Então a gente pode pegar a primeira parte de como assassinar um card game com Hearthstone. Cartas extremamente quebradas. Colocar um paywall em tudo. Não trazer novidade em relação a mecânicas clássicas e centrais. E ter um cenário competitivo ruim e tóxico para o próprio game. Indo agora para Yu-Gi-Oh! Vou falar sobre o oposto de cartas fodas e quebradas. Eu vou começar a falar de cartas ruins e que, por mais que sejam a minoria, vão fazer sentido quando eu contar. Começando por Cão Marrom Fantástico. É isso mesmo que você está vendo na sua telinha. Quando ele é destruído, ele volta pro deck e você embaralha o deck. Mas essa carta é level 1 com 100 de ataque e 100 de defesa. E que bem, só está ali ocupando espaço. Afinal, você adoraria puxar essa carta aqui? Está muito longe de ser inútil. Em momentos decisivos, ainda mais no lugar de cartas como o Olho Esmagador ou o Livro da Vida. E como o próprio nome dele diz, ele é fantástico. Ainda com uma ideia de desgraças fenomenais, temos tanto o Cyber Commando quanto o Poeiro Branco, eu acho que é assim que pronuncia. Sendo bem sincero, eu cheguei a procurar alguma utilidade real para eles, mas você encontra cartas bem melhores com uma facilidade fora do comum. Ainda pensando que cartas como essas deveriam ao menos ser mais fortes do que a maioria, o que não acontece, porque não são cartas de efeito e cartas de efeito, em maioria, acabam sendo mais fortes do que têm efeito, enquanto os dois são justamente o contrário. Considerando essas cartas, eu consigo fazer o ponto que eu quero. Yu-Gi-Oh! Ao longo do tempo foi criando tantas variações, counters, efeitos, armadilhas, que as cartas antigas, que eram decentes, tinham utilidade dentro de um deck, passaram para ruins até se tornarem tenebrosas, até se tornarem esquecidas. E só serem mais um número na lista de cartas que eles criaram. Por exemplo, você poderia colocar no lugar dessas cartas Carboneedon, que é feito para counterar cartas de fogo e ainda invoca dragões do cemitério sem custo. Vampira Vamp, eu sei que o nome é ruim, que comba tranquilamente com qualquer deck de vampiro e que ainda por cima tem defesa contra limpeza de mapa. A gente pode até citar algumas mais específicas, como Gash, o Senhor do Pó, que mesmo tendo um efeito muito específico, ele é muito efetivo no que ele faz, quer ganhar nível, e que é muito útil em decks específicos que aumentam dano de cartas por nível, que você precisa sacrificar cartas com nível alto para que algo ocorra, etc. Mas ele é útil. O nível de poder acabou mudando muito ao longo dos anos, fazendo com que todos os jogadores sempre se mantivessem comprando boosters, ou as caixas com 200 cartas, que é bem mais caro. Atualmente a Konami tem pensado Atualmente a Konami tem pensado nisso também e andou criando modos onde todos os decks, independente do tempo, funcionem. Modos como Speed Duel, que além de ser mais rápido, pode ser jogado com 4 jogadores, todo mundo contra todo mundo, e uma espécie de comandante, que no caso é um duelista. Serão cartas de poder, como eles mesmos chamam. Podemos falar do modo Rush Duels, no qual as cartas exclusivas não serão do Japão, mas como todo bom brasileiro, você só precisa das regras, ou, pra ser sincero, nem isso direito. Esse modo tem o intuito de atingir todas as idades, além de trazer um novo layout de cartas e novas formas de criar seus decks, tendo em vista a falta de cartas limites na mão, o formato dos turnos e as magias e cartas especiais lá dentro. Ao menos a Konami está tentando balancear seu game em função das novas mecânicas, criando mais mecânicas que consigam se juntar às antigas. Isso não significa que ela não criou cards para esses modos, como eu disse, e que você precisa comprar boosters para esses modos. A Konami ama dinheiro e, bem, odeia seus jogadores. Então, encontrando a segunda forma de matar um jogo, nós temos esquecer das mecânicas antigas e não fazendo o balanceamento delas, fazendo as pessoas gastarem mais e mais dinheiro para nunca ficarem atrás, em vez de se atualizarem de pouco em pouco. Todavia, é evidente que eles estão tentando sair desse problema com os novos modos, que parecem ser bem dinâmicos e legais, ao meu ver, como também tem feito balanceamento de decks antigos nos jogos digitais.
Decks como o da Bell, que ficou bem melhor no Duel Links, não vieram pro físico. E sim, estamos considerando o esgoto a céu aberto que é o próprio Duel Links. Vamos esperar e ver se o lançamento também vem pro físico, o que sinceramente eu acho que não vai rolar. Indo para um jogo de cartas, feito para malucos que adoram gastar muito dinheiro, Magic. Com o primeiro card game desse estilo, eu poderia ser idiota e falar das mecânicas antigas que hoje em dia nem sequer existem mais, como a distância de uma carta para outra e como isso faz a diferença, geradores de mana infinita, e bem, por aí vai. Mas o problema está na atualidade. Com ela mentindo para os seus jogadores sobre como seriam vendidas as cartas de expansão The Adventures of the Forgotten Realms, esquecendo de coisas que para os jogadores eram muito importantes, como a filosofia das cores e o que vinham para elas, a existência de cartas raras e ruins, sem esquecer do caos completo que virou competitivo e a morte lenta e vergonhosa do Hall da Fama, que para muitos jogadores, tanto antigos quanto novatos, era interessante ver, porque você aprendia mais do jogo conhecendo sobre as pessoas que estão presentes no Hall da Fama. Chegamos no terceiro método de como assassinar um card game e surpreendentemente foi mais rápido que os anteriores, porque não é problema de desbalanceamento, não é problema de fazer um cenário legal, não é problema nem mesmo de fazer novas cartas, trazer novidades, é não conseguir administrar a comunicação de empresa para jogador. E com isso, você vai afastando mais e mais jogadores do game. E por conta disso, sua comunidade é formada quase que só por antigos jogadores que amam o game e amam as coisas que estão ali presentes, as amizades que fizeram. Mas as pessoas que querem jogar, querem começar, têm medo de gastar e se decepcionar com alguma das outras mentiras que a empresa vai contar. O último talvez seja óbvio, mas mesmo assim vamos prosseguir para ele. O jogo tradicional de cartas de Pokémon. Fazendo esse roteiro, eu descobri que existe uma versão digital e, bem, sendo bem sincero, eu estou surpreso. A Pokémon Company faz as pessoas investirem dinheiro tanto no digital quanto no físico para terem um deck ao menos coerente e querer para se divertir. Ou seja, excluindo os decks gratuitos. Eu vou explicar a situação. No game online de Pokémon, a ideia é você sofrer com um deck bem ruim, no qual quase não tem combo, e os que tem, eu não diria que são bons. Depois de desistir de sofrer, você vai lá, gasta uma quantidade baixa de dinheiro e melhora o seu jogo. O problema é que ele induz a gastar cada vez mais para você ter cartas específicas para estratégias específicas para melhorar ainda mais o seu jogo. Bem, falando das cartas físicas, eu nunca fui sequer de ver alguém jogando esse jogo, mas eu sei que existem. Sem contar o fato de que existem muitos vídeos de quais decks e bundles comprar, para você gastar dinheiro com algo que ao menos vale o que foi gasto. Obrigado Pokémon Company por tornar a sua análise fácil e sem precisar ficar colocando as cartas aqui. Afinal, balanceamento de vocês é bom. Só falta ter um bom marketing, acessibilidade e sem esquecer que o jogo no aspecto de vocês é uma torneira de dinheiro infinita e que, sendo bem sincero, você não precisa fazer um trabalho muito difícil. A quarta e a última forma de matar um card game, e com certeza não é a única, force o jogador a gastar dinheiro em tudo que ele faz e faça produtos que pareçam mais um amontoado de cartas vendidas no mercado livre do que realmente algo para iniciantes. Sem esquecer, é óbvio, dos preços absurdos e da falta de edificação. Acho que depois de fazer esse vídeo e ficar tanto tempo pensando nesse tema, eu cheguei à conclusão que talvez seja contra exageros a melhor conduta. Independente de para qual lado você vai. Traga novidades, mas não esqueça das coisas que já foram feitas e saiba balancear isso. Traga novas formas de jogo e saiba que o jogo pode ser ainda melhor se você esquecer que ele lucra muito. Afinal, imagina você como empresa fazendo isso e tendo muitos fãs fiéis que compram a expansão por ela ser boa. Isso traz mais jogadores e faz com que os antigos voltem a jogar. Afinal, seus decks ainda vão funcionar. Ainda por cima, você consegue vender protetores de cartas locais para guardar decks, até cosméticos como camisetas, colares, pulseiras e sei lá mais o que. Você vai ter dinheiro além dos boosters e decks estruturais. Sem esquecer que, tendo isso, você ainda vai poder administrar um game online, o qual é feito para as pessoas se introduzirem no game e até mesmo conhecer as novas expansões de outros aspectos ou de outras formas, dando mais oportunidade para o marketing, passa a palavra, de forma positiva e fazendo sua base de jogadores estar sempre se renovando. Ou você ignora tudo isso, foca em fazer cartas boas e quebradas para que os jogadores fiquem alucinados e corram para comprar boosters para revenda das cartas, e construa versões digitais feitas para consumir os novatos e tirar dinheiro sem parar de todo mundo.
Ao menos a Riot não foi nesse caminho. Bem, bendita seja.